Bem, hoje a gente vai começar a resolução das questões para casa do tema que a gente já tinha trabalhado em sala, né? Que era aquelas questões que são aquelas questões dos gêneros, teorias da comunicação, e as questões são bem parecidas com as que a gente já trabalhou. E continuando aquela dinâmica que a gente fez na sala, eu vou continuar com as mesmas técnicas de resolução de questão que a gente estava fazendo para ficar bem guardado na cabeça de vocês e a gente ir fixando isso, né? Bom, já pegamos aqui a questão 1, e a questão 1 tem um texto enorme, que a gente não vai ler agora, a gente vai pular aqui para a fonte. A fonte traz o Senado, que a gente sabe que é uma autoridade, né? E vamos para o comando da questão agora. Esse texto é marcado pela função referencial, que a gente já viu na sala o que é. Uma vez que cumpre o propósito de. Então, a pergunta dessa questão é: qual que é o objetivo da função referencial em relação ao texto? Vamos dar uma lida por cima no texto e pegar as informações mais importantes que a gente já sabe. Diante do pouco dinheiro para produtos básicos de sobrevivência, o alvo mais vulnerável, blá blá blá, sofrem 2 fatores. Tá, então a gente tá tendo um texto bastante informativo aqui sobre a questão de higiene menstrual, pouco dinheiro. Então a gente tá falando, né, da dignidade menstrual. A falta do absorvente afeta diariamente, tudo bem? Aí a gente tem aqui dados. Ok, tem bastantes dados esse texto. Ah lá, de novo, dados da ONU. Número, interessante. O ato biológico aqui. Olha lá, impacto da pobreza menstrual no Brasil. Tá falando aqui de um levantamento. Tudo bem, vamos para as alternativas agora. Então, levando em consideração a função referencial, qual que é o objetivo dela em relação ao texto? Sugerir soluções para um problema de ordem social? Bom, aqui no texto, tudo que eu pude perceber são dados. Não tem nenhuma solução. Estabelecer uma relação entre menstruação e gravidez? Não, justamente está falando sobre a relação de pouco dinheiro e higiene menstrual. Comparar o desempenho acadêmico de mulheres e homens? Bom, a única coisa que eu vi aqui sobre da questão acadêmica é isso daqui, ó. Perder 45 dias de aula por ano. Então, não. Informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual nas vidas das mulheres. Isso daqui tá interessante. Orientar o público sobre a necessidade de rotinas de autocuidado na adolescência? Essa aqui com certeza não, porque não é sobre isso que tá falando. Então, aqui nós vamos de letra D, informar o leitor, que a gente já sabe que é uma das principais características da função referencial. E aqui, impacto da pobreza menstrual, que é justamente essa relação que a gente colocou aqui, de pouco dinheiro e a higiene menstrual. Sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres. Então, gabarito aí, letra D. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, olhando aqui, eu já entendi o formato desse texto. Interessante. E a gente tem aqui uma fonte muito interessante, disponível numa revista. E aqui já tá dando pra gente a função emotiva. A gente já falou sobre a função emotiva também na sala. E aqui já tá dando outra dica pra gente, um poema. Olha o formato. A gente tem aqui estrofes, né, bonitinhas. Uma única estrofe, no caso, né? Muito interessante, presença da primeira pessoa. Vamos ver aqui. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de. Então, é a mesma pergunta, tá perguntando pra gente qual que é a função, qual que é o objetivo da função emotiva nesse poema. Revelar desilusões amorosas, refletir sobre a censura à voz, expressar a dificuldade de comunicação, ressaltar a existência de pressões externas e manifestar as dores do processo de criação. Então, a gente tem aqui, né, alternativas bem subjetivas, que tem tudo a ver com esse poema. Então, vamos lá. A garganta é a gruta que guarda o som. Então, a gente tem garganta, som, garganta de novo, está entre a mente e o coração, de fato, né? A garganta fica aqui uma cabeça, né?
Aqui a cabeça. Esse desenho maravilhoso. Aqui tá o coração, aqui tá a cabeça. A garganta fica aqui. Interessante, né? De fato. Vem coisas de cima, vem coisas de baixo e de repente um nó. O que é que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. E quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Tá, então a gente percebeu que é um poema basicamente sobre falar. Sobre se comunicar. E o que a pessoa tá falando, olha pra você ver, às vezes acontece um negócio esquisito, quando eu quero falar eu grito, quando eu quero gritar eu falo e o resultado eu calo. Então, o que dá pra gente perceber é uma dificuldade nessa comunicação, né? Que é basicamente sobre isso, sobre o ato de falar. Tá falando sobre a garganta, ali onde ficam as cordas vocais, que é o que, né, basicamente ajuda a gente a falar. E vamos ver aqui as alternativas. Desilusões amorosas, não tem nada falando de desilusão amorosa aqui nesse texto. Refletir sobre a censura, a voz. Apesar de ter esse calo aqui, eu não tô vendo que, não tô percebendo nesse texto que o eu lírico tá sendo censurado, que alguém está falando que ele não pode falar. Que eu percebo que é uma coisa muito mais introspectiva, ó, de primeira pessoa, tem bastante primeira pessoa nesse texto. Então, dá pra gente perceber que não tem um interlocutor que tá, tipo assim, impedindo essa fala, que está censurando. Então, acho que não é essa. Expressar dificuldade de comunicação, bom, interessante esse daqui, porque é basicamente o que a gente está percebendo, né? A dificuldade, ó, acontece um negócio esquisito, quando eu quero falar eu grito, quando eu quero gritar eu falo, o resultado calo. Interessante. Ressaltar a existência de pressões externas, que nem eu falei. Esse poema tá inteirinho em primeira pessoa, não tem nenhum interlocutor. Então não tem nada externo. Dores do processo de criação, bom, aqui eu percebi que não tem nada sendo criado. Apesar de poder ser feita uma metáfora com essa questão aqui, ó, da pessoa tentar falar e não conseguir, isso poder ser relacionado um pouco com o processo de criar o poema em si, acredito que não tenha nada a ver. Então, eu iria aqui de letra C. Dificuldade de comunicação. Gabarito letra C. Vamos para a próxima questão, questão 3. Olha, essa daí é que nem a gente já tinha comunicado. Vamos olhar o formato. E... quem temos aqui, ó? Chico Buarque, As Cidades. A gente já sabe que o Chico Buarque é um cantor, então esse aqui com certeza é uma música, ó. Formato de versos, estrofes. A gente já sabe que é o Chico Buarque, vamos para o comando. Nesse texto predomina a função poética. Ok, já temos essa informação. Esse aqui com certeza é a função poética, principalmente por causa do formato, que é o mais importante na função poética. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Olha que interessante. Essa questão ela já falou pra gente. Tudo bem, tem função poética aqui nesse texto, é óbvio. Mas também tem a função emotiva, que pode ser identificada no verso. Então, isso foi uma coisa que a gente discutiu, que os textos podem ter várias funções de linguagem. Então, e é muito comum também em poemas, músicas, terem a função poética e também a função emotiva, principalmente essa daqui que a gente viu aqui atrás, ó, em primeira pessoa, com certeza, é justamente o que está falando aqui. Músicas e textos que estão em primeira pessoa geralmente têm a função emotiva presente ali, apesar de ter a função poética também. Então, agora vamos ver o que as alternativas pensam. Identificada no verso, zanza para colar. Então, a dica que eu dou aqui, gente, função emotiva, vamos procurar a primeira pessoa. Zanza para colar, fim de feira, preferi afora, a cidade não mora mais em mim. Interessante essa. Onde só o vento se semeava outrora, ó Manuel Miguelim. Bom, eu tenho quase certeza que é essa letra C, simplesmente por ter o mim, que está totalmente relacionado com a primeira pessoa. É a única alternativa que tem primeira pessoa. Vamos dar uma lida aqui no texto. Zanza aqui, zanza pra colar, fim de feira, preferia fora, a cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, a Piracema, os rios contra vinho, Binho, Bel, Bia, Kim, vamos embora. Quando eu morrer, essa daqui poderia ser outro exemplo de função emotiva, porque está em primeira pessoa e está falando totalmente da introspecção do autor. Cansado de guerra, morro de bem, outra parte de função emotiva, com a minha terra, outra função emotiva. Cana aqui,
quer dizer, cana, caqui, inhame, abóbora, onde só o vento se semeava outrora. Amplidão, nação, sertão sem fim, ó Manuel, Miguelim, vamos embora. Então, de todo o texto que eu li, eu consegui identificar nessas partes que, né, estão em primeira pessoa. E a primeira pessoa é como se você fosse falar. Tipo assim, o mim, aqui o vamos, no caso, que já é terceira, né? Nós vamos. Essa é a pessoa. Aqui já teria uma outra primeira pessoa. Eu morro de bem com a minha terra. Isso aqui, então, basicamente, função emotiva, como a gente já viu na questão anterior. Ó, calo, eu calo. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. Tudo em primeira pessoa. Então, gabarito aqui dessa questão, letra C. Vamos para a próxima alternativa. A próxima questão. Estojo escolar. Bom, isso aqui já tem cara para mim de crônica. Quando tem um título, e aí já começa com algum lugar, já começa descrevendo um lugar, um texto também bem divididinho. Isso aqui para mim, só de olhar, é crônica. Isso é uma coisa que vocês vão pegar também quando vocês fizerem mais questões. Tem questões que você olha e você já sabe do que ela se trata. Só de ter esse título e falando Rio de Janeiro, noite dessas, ciscando num desses canais, vi. Pronto, tá em primeira pessoa, tem um título e tá falando de algum lugar, com certeza é uma crônica. Nem vou ler o texto, vamos aqui pra fonte. Crônicas pra se ler na escola. Aí, tá aí a nossa... falando que realmente é uma crônica. Vamos lá. No texto, há marcas da função de linguagem que nele predomina. Ok, aqui ele não tá me falando que função de linguagem é essa. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco, e aqui tá perguntando aquilo que sobre aquele quadro que a gente montou na sala, falando tipo assim, essa é a função de linguagem, esse é o objetivo dela e esse é o foco dela. Por exemplo, na função poética e na função emotiva, vamos supor, na função poética, o objetivo dela é transmitir a forma, e o foco dela é justamente isso, a forma do texto. Já na linguagem emotiva, o mais importante dela, o foco dela é o autor, é a pessoa, aquele que anuncia o texto, por isso a primeira pessoa. Então é uma crônica, né? Tem bastante primeira pessoa e provavelmente está contando alguma história aqui. Então, o foco dessa função de linguagem que deve estar aqui nesse texto vai ser a mensagem. Interessante. Vamos para a próxima. O código é aquilo que a gente já falou, lembra da metalinguagem? O código é aquilo sobre o que se fala. Tipo, como a gente falou, a música que fala sobre uma música, o dicionário que fala sobre as próprias palavras, um livro que fala de livros. Próximo, contexto. Interessante. Fazendo das informações presentes no seu texto o seu aspecto essencial. Informações, isso aqui tá parecendo bem a linguagem referencial, né, que teve na questão ali em cima, que trazia vários dados. Bom, uma crônica, a princípio, não carrega muitos dados, e eu não tenho muitos dados aqui visíveis também, muita porcentagem. O enunciador, que é a pessoa que fala, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo denunciado. Interessante, crônica geralmente é isso. Crônica é sobre aquele que está falando. Como a gente pode ver aqui, primeira pessoa. Eu vi, que é o que está aqui. Interlocutor, considerando o responsável pelo direcionamento dado à narrativa pelo enunciador. Essa parte do interlocutor é se ele estivesse dialogando com outra pessoa dentro do texto. E se o interlocutor fosse o responsável pela comunicação. Se você pega um texto e tira um personagem e esse texto perde sentido sem esse personagem, então ele é um interlocutor. Mas vamos ver, só de saber que é crônica. Crônicas geralmente estão em primeira pessoa. E a crônica geralmente traz uma crítica a uma situação social, a uma situação cotidiana. Acho que a palavra mais importante da crônica é isso, cotidiano, do nosso dia a dia, coisas que acontecem todos os dias. As crônicas geralmente são uma história, um relato sobre coisas que acontecem no dia a dia e uma crítica relacionada a isso.
Então, vamos ver esse texto. Só de saber essas informações aqui sobre a crônica, a gente já falaria que a alternativa correta é isso daqui. Letra D, o enunciador, porque a gente já tem primeira pessoa, buscando expressar sua atitude, uma crítica em relação ao conteúdo enunciado, o contexto social, o cotidiano, o dia a dia. Nós vamos ver lá. Rio de Janeiro, noites dessas, ciscando num desses canais da cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava telefonar e eu receberia um notebook, capaz de me ajudar a fabricar um navio e uma estação espacial. Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como o top do top em matéria de computador portátil. Muito interessante sobre as crônicas é a linguagem coloquial, a linguagem não formal. Vocês vão perceber que ele vai falar muitas gírias aqui. No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. De repente, como vem acontecendo nesses últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim no meu primeiro estojo escolar. Tinha 5 anos e ia para o jardim de infância. Era uma caixinha comprida e vernizada, com a tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 centímetros e uma borracha para apagar meus erros. Na caixinha vinha um cheiro gostoso, um cheiro que nunca esqueci e que me tonteava de prazer. Muito interessante de crônicas também, a nostalgia. O notebook que agora abre é negro e em matéria de cheiro é abominável. Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, a aparelho de ultrassonografia, onde outro dia uma moça veio me ver como sou por dentro. Acho que piorei de estojo e de vida. Justamente aqui a crítica dele. E a crítica que está sendo feita aqui é justamente essa parte da tecnologia. Ele lembra de quando ele tinha 5 anos, de como era o estojo que ele utilizava. E ele tentou assimilar a caixa, né, desse notebook com o estojo que ele usava na escola, que vinha com lápis, canetas, e aí tudo isso agora virou uma tela. Então, está fazendo justamente uma crítica. O texto é justamente sobre o enunciador, sobre esse episódio que teve na vida dele de comprar um notebook, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo denunciado. O conteúdo denunciado é o quê? É isso, essa situação que ele viveu. Top? Bora para a quinta questão. Chegamos na metade, acabamos. Vambora. Já tem um volume, primeira pessoa. Texto gigante. O que a gente tem aqui na fonte? Eu não conheço esse autor, não conheço esse texto. Mas acredito que deva ser um conto, né? Pelo formato, já sei que não é uma... Ou pode ser uma crônica também, mas geralmente crônica é publicada em revistas, jornais. Pode ser um livro de crônicas também, não sei. Mas tô vendo primeira pessoa. E aqui, olha só, uma palavra escrita diferente do que a gente lê hoje, né? Vamos ver aqui então o enunciado. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções de linguagem, que é justamente o tema que a gente está vendo. Nesse fragmento, a função de linguagem predominante é emotiva, tem que ter primeira pessoa, referencial, tem que ter dados, estou usando a caneta errada, peraí, primeira pessoa, referencial, dados, metalinguística, um texto falando dele mesmo, poética, tem que ter a forma, apelativa, tem que ter ordem, tem que ter aquilo que a gente discutiu, compre, faça, veja. Vamos ver esse texto então e ver qual que é a principal. E é importante lembrar, predominante, pode ser que tenha outro, você vai achar uma frase que tem uma função de linguagem específica? Vai, mas é que a gente tem que levar em consideração o texto todo. Vou-me embora para Passárgada. Foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Passárgada quando tinha os meus 16 anos e foi um autor grego. Tá, então aqui ele está falando sobre um poema que ele viu. Esse nome de Passárgada, que significa campo de persas, ok, então aí ele tá explicando pra gente o que significa uma palavra, tá apontando pra mim, pra metalinguística, lembra? Palavras que falam de palavras, texto que fala de texto.
ou Tesouro dos Persas. Suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como que de Levitation ao Voyage de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava na minha casa, na Rua do Curvelo, no momento de fundo desânimo. Tudo bem. Então ele tá toda uma parte aqui para falar de quando ele conheceu essa palavra. Das mais agudas sensações de tudo que eu não tinha feito em minha vida por motivo de doenças. Saltou-me de súbito do subconsciente esse grito estapafúrdio: vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema. Ok, então ele continua falando de um poema igual ele estava falando aqui de cima. E tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, as idênticas circunstâncias de desalento e tédio me ocorreu o mesmo desabafo de evasão de vida besta. Desta vez o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque me vejo nele. Ele tá falando o tempo todo do poema, então ele tá trazendo de volta esse assunto o tempo todo. Em escorço toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí. E não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências. Então ele está citando provavelmente aqui um poema, hein? Uma cidade ilustre que hoje não é mais a Passárgada de Ciro, e sim a minha Passárgada. Vamos para as alternativas. Tem muita primeira pessoa? Tem. Porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que levaram à criação poética. Interessante essa alternativa. Mas vamos lá. Predominante, vamos lembrar disso. Referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de bandeira. Acho que não tem nenhum dado aqui falando que, tipo assim, e o poema foi criado em 1900 não sei quando o poeta tal, não tem nada disso. Metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a Gênese, criação, Gênese significa criação, e o processo de escrita de um de seus poemas. Tá me parecendo bastante isso daqui, porque ele tava falando onde ele estava, o que significa essa palavra, ele cita poema várias vezes, então ele é basicamente um texto falando sobre o poema. Bem metalinguístico. Poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de bandeira. Gente, tá estético isso aqui pra vocês? Vamos lembrar aqui, ó. Olha o formato do poema. Olha esse formato aqui, tem alguma coisa a ver? Não tem. Apelativa, porque o poeta tenta convencer os leitores sobre a dificuldade de compor o poema. Não tá, ele tá assim, nossa, você nem imagina o quão difícil é. Nada a ver. Apesar de essa daqui até estar certa, tá falando sobre os sentimentos de angústia que levaram à criação poética, mas não é exatamente tudo sobre isso. Tem uma pequena citação, que é essa parte aqui, ó. Que ele tá falando sobre a tristeza que ele tava, mas o que predomina no texto é a metalinguística. Bora para a próxima. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Ok, um título interessante. Me parece um título de um artigo, porque já tá seguido disso daqui, ó, resumo. Isso aqui é a forma de um texto científico. Ó, e já me coloca aqui, ó, palavras-chave. É exatamente um resumo científico. A fonte, vamos para a fonte. Olha lá, o mesmo título, a imagem do negro e da negra em produtos de beleza e estética do racismo, dossiê Trabalho e Educação Básica, Marxismo Interdisciplinar, versão digital. É uma revista que foi publicado esse resumo. Então, eu já sei que isso é um texto científico. Cumprimento da função referencial, tem dados, deve ter dados aqui nesse texto. Da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela. Vamos pensar, então, o que é um texto científico? Ele tem que ter dados, ele não pode carregar a opinião do autor, igual acontece na crônica. Na crônica é um texto do cotidiano com a opinião do autor. Geralmente, textos científicos não têm muita opinião do autor. Ele vai ter mais só os dados. O autor, ele é imparcial. Apesar de ele ter a sua opinião, por exemplo, nesse texto aqui, tem gente que vai ter opinião favorável, tem gente que vai ter opinião contrária. O autor não pode colocar a opinião dele no texto.
Vamos para as alternativas, então. Impessoalidade, pode ser? Interessante. Seleção lexical? Sim, também, né? Porque o texto precisa ser escrito na norma culta. Metaforização. Eu acredito que nos textos não possa ter tantas metáforas, porque é um texto científico, ele não pode ser subjetivo, ele tem que ser objetivo. Nominalização. Essa alternativa aqui eu já me faria pensar, porque com certeza não é essa. Adjetivação. Também eu já excluiria isso daqui, porque não são característicos de textos científicos. Mas vamos dar uma lida aqui. Esse artigo, olha para você ver como que ele começa. Ele tá falando do texto em si, ele não tá falando assim, ó. Eu acho que discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra em imagens, não, ele tá falando que esse é o objetivo do artigo. O que ele acha ou deixa de achar não é importante pra gente aqui agora. Então, vamos lá. Representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércio no Nordeste goiano. Evidencia-se, olha uma marca de impessoalidade aqui. Esse C aqui, ó. Sempre que tiver alguma construção desse tipo, vocês já vão saber que isso é impessoal. Que a presença de estereótipos negativos dessas imagens dissemina um imaginário racista apresentado sob forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos negros na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização. Então, não é ele que está falando isso, é a análise. Desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio de uso de produtos apresentados. O discurso midiático, não é ele que está pensando, é o discurso dos produtos de beleza rememora a legítima prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo feito nos diversos espaços sociais, aí de novo aquela marca que eu falei para você, marca de impessoalidade. Feito nos diversos espaços sociais, considere o uso de estratégias para uma descolonização estética que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. Vamos reler aqui de novo o cumprimento da função referencial, então é um texto totalmente com função referencial. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela. Então, é por isso que eu já cortaria essas outras duas questões, porque está perguntando sobre a função referencial em relação ao texto. A única coisa que a função referencial pode me dar marcas nesse texto é a impessoalidade, como eu marquei aqui para vocês. Esse C aqui no final, que é um sujeito impessoal. Não dá para saber quem é esse sujeito. Quem que está evidenciando? Não sei. Quem que está sugerindo? Também não sei. Totalmente impessoal. Não tem uma pessoa que está falando essas coisas. É impessoal. Então, vamos terminar de ler. Impessoalidade. Na organização da objetividade, mais uma característica, como em este artigo tem por finalidade, e evidencia-se. Perfeito. Lembrando que, apesar de alguma dessas alternativas a gente ter marcado como certa no começo, a gente tem sempre que levar em consideração o comando da questão, que está perguntando a relação entre a função referencial e esse artigo. Apesar de função referencial ter seleção lexical e a nominalização, não é exatamente sobre isso que esse artigo está falando. Então, ficamos aí com a letra A. Vamos para a próxima questão. Um texto ali, né? Vamos ver a fonte. Já me cortou aqui a fonte, porque provavelmente me daria a resposta. Quando tem isso daqui, esses colchetes, quer dizer que foi cortada a fonte. Então, a nossa resposta provavelmente estaria na fonte. O uso não padrão de colchetes para nomear a revista atribui-lhe-se uma nova função que está relacionada a
Olha só, então, na verdade, não é o que eu imaginava, né? O nome da revista é exatamente esse. Colchete Cultura, Colchete. Vamos ver aí sobre o que se trata, então. Como é bom reencontrar os leitores da revista Cultura, olha só. Então, é uma revista. Tá falando ali, né? No comando. Por meio de uma publicação com outro visual. Então, mudou aí o formato em que antes era publicado, agora publicou diferente. Conteúdo de qualidade e interesses ampliados. Cultura, este nome simples, eu diria que mesmo familiar, nasce entre dois colchetes voltados para fora. E não é por acaso, ele vai explicar pra gente por que é assim. São sinais abertos, receptivos, propícios à circulação de ideias. O DNA da publicação se mantém o mesmo, afinal, por longos anos, montamos nossas edições com assuntos saídos das estantes de uma grande livraria, e assim continuará sendo. Literatura, sociologia, filosofia, artes, nunca será difícil montar a pauta da revista, porque os livros nos ensinam que monotonia é só para quem não lê. Então, é um trecho, né, provavelmente aí de uma publicação na revista, falando que mudou, né, o formato de publicação. Então, a pergunta é, o uso não padrão dos colchetes, porque, vamos lembrar, o colchete é lá da matemática, né, para fazer contas. Então, isso aqui é fora do padrão, a gente não usa na literatura assim. Para nomear a revista, atribui-lhes uma nova função que está relacionada a... Vamos ver que função pode ser essa daí, mas lembrando que tem muito a ver com a forma, né? Exatamente o visual da palavra. Perfil do público-alvo, propósito do editor, exclusividade na seleção da temática, identidade da revista, padrão editorial de artigos. Qual que a gente pode eliminar aqui já de cara? Isso aqui. Já tá falando que é não padrão. Então, não pode ser padrão. Perfil do público-alvo constituído por leitores exigentes especializados em leitura acadêmica. Eu não sei qual é o perfil dos leitores da revista Cultura. Mas talvez eles não sejam tão exigentes e especializados em leitura acadêmica assim, porque aqui tá falando que fala sobre tudo isso. Então, acredito que não seja essa alternativa. Propósito do editor, chamando a atenção para o rigor normativo dos textos das revistas. Normativo tem a ver com a norma culta. E a norma culta é padrão. E o que tá falando pra gente aqui em cima? Não padrão. Corta essa. Exclusividade na seleção temática direcionada para uma área das ciências humanas. Exclusividade na seleção temática, a gente já viu que ele falou exatamente aqui, ó. Assuntos saídos das estantes de uma grande livraria. Nunca será difícil montar uma pauta da revista, porque os livros nos ensinam que monotonia é só para quem não lê. Então não é exclusivo. Olha o tanto de temas. Opa, marquei errado. Identidade da revista, voltada para a recepção e a promoção de ideias circulantes em livros. E é isso que ele tá falando aqui, ó. Sinais abertos, receptivos, propícios à circulação de ideias. Circulantes aqui, ó. Alternativo, coisa. Então, ficamos aí com o gabarito. Letra D, da questão 7. Vamos para a próxima, questão 8. Assinale a alternativa que identifica corretamente o elemento afetado e o nome técnico dessa inferência. Olha só, vou até fazer aqui uma exclamação. Que comando complicado. Eu lendo o comando dessa alternativa, falo, meu Deus, o que ele está me pedindo? Mas pelas alternativas, tem a ver com as figuras de linguagem que a gente já viu. Então, ele quer saber, tipo assim, o elemento afetado, o foco, que a gente falou, se é o emissor, o autor, o código, o texto, o canal, a mensagem ou o receptor. E o nome técnico dessa interferência. Então, vai ser tipo assim, ó. Ele quer saber o foco desse texto e uma interferência, uma coisa que prejudica o foco. Vamos ler o texto. Em uma situação de comunicação entre dois estudantes, onde dois estudantes conversam no pátio da universidade, mais um barulho intenso de uma obra próxima, impede que um ouça o que o outro diz,
ocorre um problema em um dos elementos da comunicação. Então, vamos pensar, você está tentando falar com seu colega na sala e tá aquela barulheira. Qual que é o foco, se você está tentando conversar? É o emissor? É você que está tentando falar com seu colega? Não, o foco não é você, porque o seu colega está te vendo. Ele tá vendo sua boca abrindo e fechando, mas ele não tá ouvindo o que você tá falando. Então, não. Código e vício de linguagem? Não, porque ele nem tá ouvindo o código, nem tá ouvindo a mensagem que você tá querendo passar. Olha aqui, o canal. Porque se vocês dois, o canal é o meio pelo qual está se comunicando. Se vocês dois estiverem, por exemplo, no WhatsApp e estivessem mandando mensagens um pro outro, o barulho da sala não seria um problema. Se vocês dois estivessem, tipo assim, escrevendo um bilhetinho, uma cartinha um pro outro, entregando pro outro, o barulho da sala também não seria um problema. Se vocês estivessem se comunicando por libras, o barulho da sala também não seria um problema. Então, o foco é justamente esse o canal. Qual é o canal que vocês estão utilizando para se comunicar? Né? O canal que vocês estão utilizando é a voz. Comunicação verbal. Se essa comunicação, se esse canal não fosse a voz, não fosse verbal e fosse qualquer um desses outros, a comunicação não teria problema por causa de ruído. Vamos para a próxima. Mensagem e redundância não tem nada a ver, porque vocês nem estão ouvindo a mensagem. Receptor e o feedback seria interessante, mas o receptor não está nem ouvindo a mensagem também. Então, ficamos aqui com a alternativa C, que está perguntando justamente sobre isso. Qual que é o foco disso? Olha pra você ver, falando de barulho, conversa de nanã, impede que um ouça o que o outro diz. O problema está justamente no canal, o meio pelo qual está se utilizando para conversar, porque se fosse qualquer um desses outros, a mensagem chegaria da mesma forma. E o que está prejudicando o foco, que é o canal, é justamente o ruído, o barulho. Top? Próxima questão, penúltima questão. Eu vou tampar aqui o gabarito. Acho que eu tinha que ter feito isso antes, para não prejudicar aí a nossa resolução das questões. Essas aqui a gente já fez na sala, né? Imagine as placas de trânsito abaixo. Tô falando sobre placa de trânsito. Esses sinais comunicam mensagens precisas ao motorista sem o uso de palavras. Esse tipo de comunicação é classificada como... Olha lá, o que a gente tem aqui? Justamente o que acabamos de falar nessa questão aqui de cima. O que é a linguagem verbal? É a linguagem falada. Então, se são placas lá, uma placa com um círculo vermelho, um traço na horizontal, uma placa com uma seta virando à direita, tudo bem, vocês entenderam o que isso aqui é, né? Isso aqui é proibido e esse aqui é para virar para a direita. Perfeito, não tem nenhuma palavra, fiz só o desenho. Esse tipo de comunicação é classificada como verbal? Não, a gente já viu que linguagem verbal é quando a gente fala. Linguagem não verbal? Pode ser linguagem não verbal, porque não tem palavras. Linguagem mista? Linguagem mista seria como aquela placa que é assim, ó, vou desenhar aqui para vocês. Eu não sei se ela é exatamente assim. Ele é vermelhinho aqui assim, né? E branca no meio. Tá aí uma linguagem mista, que tem as palavras, mas também tem o vermelho para chamar a nossa atenção de que é obrigatório, né? Para lembrar a gente disso. Função poética. Placa de trânsito, tem poema, lembra do formato do poema? Assim, ó, com os versos e as estrofes. Tem verso e estrofe? Variação diatópica. A gente nem viu isso daqui. O que é isso? Com certeza não é. Então, essas placas aqui em cima, como eu desenhei, são imagens, são figuras, desenhos, linguagem não verbal. Se não tem palavras, linguagem não verbal. Próxima e última questão, vamos lá. Dominguinho, já foi o que me chamou a atenção aqui, ó. Acho que eu sei que é uma música, né?
A linguagem expressiva, muitas vezes, subverte a norma padrão. O que é subverter? Ultrapassar, fazer o contrário, ignorar, para gerar proximidade e identidade cultural. Então, identidade cultural e proximidade com quem está ouvindo, com o interlocutor, né? No verso, tô com saudade de tu, e o uso do pronome pessoal do caso reto, tu, que é a classificação desse pronome. No lugar do oblíquo, em desacordo com a norma culta, cumpre a função de. Ah, tá, entendi. Então, aqui, ó, vamos lá, tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo, do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. Então, aqui o correto seria estou com saudade de ti, que seria aqui o pronome oblíquo. Mas não é assim que tá escrito como tu. Vamos ver, então, qual que é a função desse tu. Ninguém fala ti, né? É muito difícil ver uma palavra que fala ti, tô com saudade de ti, tô com saudade de você, tô com saudade de você, tô com saudade de tu. É assim geralmente que a gente fala. Demonstrar desconhecimento das regras gramaticais por causa do compositor. Será que o Dominguinhos não sabe português? Difícil, né? Marcar a oralidade e a informalidade típicas da variante linguística regional. Interessante, porque talvez no Nordeste, no Norte, possam falar mais tu, no Sul também eles falam tu. Mas em Minas, por exemplo, a gente falaria aqui, tô com saudade do você. E falar tô com saudade do você é errado? Não, não é errado. É uma variação linguística regional. É o jeito que pessoas dessa região se comunicam e não é errado. A lei do gênero canção popular. Impedir a compreensão da mensagem por falantes de regiões de outro país. Eu tô entendendo, e eu não sou da mesma região que o Dominguinhos. Vocês também não, provavelmente, né? Mas tá todo mundo entendendo o que esse texto aqui tá falando. Atender a uma exigência rigorosa da métrica poética clássica. Essa métrica é um formato exatamente como esse daqui, ó. Tem um formato muito específico que alguns poemas são escritos, que tem que ter quantidades específicas de sílabas da poética clássica. Então, tipo assim, tem poemas que tem que ter 10 sílabas no primeiro verso, no segundo tem que ter 7 e no terceiro tem que ter 8. São características de poemas rigorosos. Olha aqui que tá falando, rigorosos, muito rígidos, que tem que ser escrito assim para ser denominado, né, um poema clássico. Mas não é, né? Olha pra você ver, esse daqui tá com um tamanho diferente desse, né? E esses dois parecem estar iguais, então eu acho que não é muito rigoroso, não. Utilizar a função metalinguística. O que a gente já sabe que é da metalinguística? Um texto que fala sobre ele mesmo, um poema que fala sobre o poema, uma música que fala sobre música. Essa música não tá falando sobre música. Acredito que não. Então, alternativa interessante, oralidade. Oralidade, uma coisa ser oral, significa o jeito como se é falado. A forma como palavras, pronomes e outras funções assim da nossa linguagem são faladas em determinado local. Informalidade, olha pra você ver, porque parece aqui que ele tá falando, né, com o interlocutor de uma maneira próxima, de uma maneira íntima. Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do teu beijo, do mel. Tá falando com a pessoa de uma forma, não é formal, é uma forma informal. É como se a gente tivesse conversado entre eu e você, sabe? O jeito que a gente conversa normalmente. Típicas da variante linguística regional e do gênero canção popular. Tá aí nosso gabarito. Letra B. Agora eu posso apagar aqui. Vocês podem conferir aí o gabarito. Está tudo certinho. Dúvidas, podem mandar aí, que a gente vai estar ajudando vocês da melhor forma. Tentem resolver depois essa lista de novo, considerando aquela questão que a gente já tinha falado na sala, sobre o tempo de resolução das questões, focando principalmente nessas dicas que eu dei para vocês, de evitar ler esse texto grande tudo de uma vez, focar bastante nas alternativas e não esquecer de ver o que o comando está pedindo. Às vezes, alternativas podem estar corretas, mas não estão relacionadas ao texto. Então é isso, gente. Tentei fazer um coração aqui, não deu certo. Nossa Senhora. Agora saiu. Bom estudos aí para vocês. Qualquer dúvida pode falar pra gente. Tá feita aí a nossa lista. Até a próxima aula.